Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez, para continuarmos no nosso Evangelho em quadros. Eu considero o livro de Êxodo como um evangelho desenhado. Sabe quando você não entende, a pessoa fala, quer que eu desenhe? O Êxodo, basicamente, é tudo que nós temos no Evangelho, de uma forma desenhada, de uma forma que Deus mostrou o desenho para Moisés e disse para ele, faça tudo conforme eu mostrei. Não da forma que o homem quis que fizesse, mas da forma que Deus planejou cada detalhe, porque eles tinham muitos significados e grande importância. Êxodo capítulo 29, vamos ler do verso 1 ao 24. Isto é o que você lhes fará, para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro. E mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes e vestirá Arão com a túnica e a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. 7. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e vestirá com túnicas. Também o cingirá com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha sobre os chifres do altar. O resgate do sangue você derramará na base do altar. O restante, perdão. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e o excremento você queimará fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue o sangue e os jogue-o sobre o altar. Ao redor, corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-os sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Verso 19. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão, na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar direito do pé deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar, ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão sobre Arão e as suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire o carneiro, a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado, e um pãozinho de massa bem fina, do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Verso 24. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás,
ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Amém? Nós estamos parados em frente ao deserto do Sinai, em frente ao monte Horebe. E por que nós estamos aqui? Porque um dia, Deus chegou para Moisés, quando ele chamou Moisés e falou: Moisés, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. E Deus ele coloca como sinal para Moisés que Moisés iria trazer o povo até aquele deserto. E você pode acompanhar comigo no Êxodo capítulo 3, porque é tão impressionante este fato, porque a segurança que Deus fala, e o que Deus fala é como se já tivesse cumprido, era certo que aconteceria isso, Êxodo capítulo 3, verso 12. Quando Deus faz essa promessa a Moisés, assim como ele fala que iria dar o sinal de Jonas, e tantos sinais que Deus promete se cumprem. Êxodo capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: Deus respondeu, ele falando com Moisés: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então era um projeto de Deus, estava no cronograma que o povo, depois de ser resgatado, eles então iriam adorar a Deus exatamente neste monte. Então o povo não está parado aqui neste monte por acidente de percurso. Este é conhecido como o monte de Deus. E é aqui que Deus marca um encontro com o povo, porque Deus decidiu se aproximar do povo. E aqui está o povo, eles vão ficar aqui cerca de 7 meses. Então, não se preocupe, nós vamos continuar acampado aqui, em frente ao deserto de Sinai, em frente ao monte Horebe. E aqui, nesse tempo, muitas coisas acontecem. Por isso que, às vezes, a gente fica um pouco perdido. Por isso que eu até estou retornando um pouco, para nos situarmos. Deus, então, para e começa a organizar as coisas. Até aqui, o povo só foi resgatado. Viram os sinais, viram os milagres, mas aqui é a hora daquela reunião. É a hora daquele bate-papo, do acerto de contas, onde Deus agora, ele não só aproxima do povo, mas ele começa a dar uma direção para o povo. Aqui está o povo, diante de Deus, no Monte Sinai. Mas uma hora ou outra, eles vão ter que partir. Uma hora ou outra, eles vão ter que levantar acampamento e seguir viagem, porque este também não é o destino, porque Deus prometeu um destino e aqui ainda não é o final. Mas se Deus simplesmente conversa com o povo e despede o povo, ele não pode trazer o povo novamente a esse monte, que senão eles iriam voltar. Então agora Deus precisa arrumar uma solução. E a solução é o tabernáculo. É a Arca da Aliança. Por meio disso, Deus iria se aproximar do povo e estar no meio do povo. Mas o tabernáculo não é algo que é necessário para que Deus pudesse estar junto com o povo. E muito menos o tabernáculo serviria para a proteção de Deus. O tabernáculo era para a proteção dos homens. Porque nós temos duas grandes verdades aqui. Uma é que Deus é santo. E a sua santidade não pode conviver com o pecado. E a outra grande verdade, nós sabemos que o coração do homem é mau e pecador. Então, como Deus vai habitar no meio dos homens? Não era possível, nem os homens iriam aceitar isso. Por quê? Porque o próprio Deus instaurou um temor no meio do povo. Tanto é que em Êxodo capítulo 20, verso 19, quando Deus dá os 10 mandamentos, no final, o povo fala assim com Moisés: Moisés, fale tu com Deus, para que nós não morramos. Porque o homem começou a entender que se eles chegassem diante de Deus, eles iriam morrer. Então Deus monta o tabernáculo com rituais para a proteção do homem. De modo que, se o homem de coração seguisse aqueles ritos, ele não correria risco de vida, risco de morte. Óbvio que mortes aconteceram.
Eu sei que não só eles, mas nós poderíamos pensar assim, isso deve ser apenas ritual, deve que era apenas, quando a gente coloca muita força na palavra, exagero, mas tem um nome, eu esqueci nesse momento, que fosse apenas um hipérbole, algo assim, só para dar ênfase. Às vezes, alguns até pensaram que foi isso, que Deus estaria fazendo todo aquele arsenal, mas que se alguém entrasse no Santo dos Santos não aconteceria nada, que se alguém violasse os ritos, nada aconteceria. Mas nós lemos aqui que era Arão e os filhos dele que serviriam a Deus nesse tabernáculo. Agora vamos lá em Levítico 10, só para vocês verem. É o próximo livro à frente, está fácil. Levítico capítulo 10. Para ver se toda essa história era apenas formalismo, era apenas formas de expressão, porque às vezes até hoje nós temos esse entendimento que podemos chegar diante de Deus de qualquer modo. Levítico capítulo 10, verso 1, vai dizer o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então não era apenas formalismo, não era apenas figura de linguagem. E você pode ir comigo também em 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ter um outro acontecimento, verso de número 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Pergunta bonita de Davi, dá até um sermão, né? Davi muda a forma de lidar com a Arca da Aliança a partir desse momento, porque ele entendeu a necessidade do temor exigido, da reverência requerida. A parte mais extraordinária do livro de Êxodo, para mim, não é os sinais e as maravilhas que Deus faz, mas é a decisão que Deus tomou de se aproximar do povo. Uma decisão que ecoa até os nossos dias. E se não fosse essa decisão de Deus, nós não estaríamos aqui, não haveria evangelho, não haveria igreja, Jesus não tinha sido sacrificado por nós, nada haveria. Mas essa decisão que Deus tomou de se aproximar do povo é o que faz com que todas essas coisas aconteçam. E hoje nós estamos vendo aqui a consagração dos sacerdotes. E sobre a nossa vida, nós poderíamos dizer, consagrando-se ao Senhor. No verso 1 do capítulo 29 de Êxodo, se eu falar só o verso, é 29 de Êxodo, amém? Isto é o que você lhes fará, para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Então Deus agora, ele institui os sacerdotes, com o propósito de aproximar o povo de Deus. E quem seriam esses sacerdotes hoje à luz do Evangelho? Para não ficar em minhas palavras, você pode ir em 1 Pedro, lá no finalzinho. Vamos sair de um extremo ao outro da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aqui falando de Cristo, obviamente. Verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. À luz das Sagradas Escrituras, ninguém do nosso meio tem dúvida que o sumo sacerdote é Cristo, o único que entrou diante do trono de Deus e ofereceu o perfeito sacrifício. Ele é hoje nosso sumo sacerdote. E, portanto, não há o que falarmos a respeito de uma função de sumo sacerdote. Embora ele era o único que entrava no Santo dos Santos, que é o que Cristo fez. Ninguém além do sumo sacerdote poderia fazer essa obra. Mas o sumo sacerdote, no tempo do tabernáculo, por ser um homem e ser pecador, antes ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados e depois também pelos pecados do povo. Hebreus vai tratar isso com muita clareza. Não vou entrar nesses detalhes. Quem acompanha as pregações da igreja, o pastor já falou muito sobre isso recentemente, que Cristo é o sacerdote eterno, perfeito, que a nova aliança é perfeita. Todos esses detalhes já foi muito bem tratado com a igreja. Esta palavra que nós lemos em Pedro deixa muito clara e muito nítida que o exercício sacerdotal, não daquela mesma maneira, ele continua vigente. Então, se por um lado o sumo sacerdote é Cristo, os sacerdotes somos nós. Assim como naquele tempo o povo só oferecia o sacrifício pelos pecados por meio do sumo sacerdote, nós continuamos sendo sacerdote apenas porque servimos na presença do sumo sacerdote que é Cristo. E a função dos sacerdotes era auxiliar, prestar serviço ao sacerdote. Os sacerdotes, eles é que comandavam, vamos dizer assim, a obra de Deus. Então, a obra de Deus era executada pelos sacerdotes. E a casa de Deus, a ordem da casa de Deus, toda ela pelos sacerdotes. Considerando, então, que nós somos os sacerdotes, vamos ver aqui algumas coisas para as nossas vidas, para o nosso exercício sacerdotal. E quando nós falamos em sacerdotes, existem formas de expressão que mudam dependendo do assunto que estamos falando. Por exemplo, se nós falamos de sacerdote do lar, nós estamos falando de um assunto, pegando uma função separada dentro de um lar. Quando nós usamos o termo sacerdote da igreja, às vezes até estamos nos referindo a algum ministro, ao pastor. Nós estamos falando de um assunto em particular. Mas quando nós estamos falando de sacerdotes de Deus, nós estamos falando de todos os crentes, de todos aqueles que estão em Cristo. Que nós lemos em Pedro que nós oferecemos um sacrifício a Deus aceitável, mas em Cristo. Sem Cristo, nós não chegamos diante da presença de Deus. E, portanto, que sacrifício oferecer? E, aliás, com os nossos pecados, eles também não seriam aceitos. O que nós aprendemos aqui a respeito do sacerdócio? Antes eu quero mencionar uma coisa que muitos de nós imaginam que algumas funções são específicas a alguns. Pastorear não é só para o pastor da igreja. Todos nós temos que ser pastor. Mas não em título, mas em função. O irmão pastoreia no mínimo o filho dele, a casa dele. E muitos que Deus vai confiar a eles. E assim, todos nós, de um modo ou outro, em grau ou outro, pastoreia algo ou deve pastorear. Todos nós exercemos o ensino, quer seja um professor em si ou não. Ainda que seja para o seu filho, ainda que seja na sua casa, você vai exercer o ministério do ensino. Todos nós temos que pregar. Mas eu vou te tranquilizar, quando eu estava fazendo minha monografia, um pastor separou o ministério da pregação em 3 níveis. O nível 3, que seria o nível de pregação pública, que poderia ser num púlpito ou numa praça pública. O nível 2, que seria o nível de grupo, que seria você numa reunião familiar, fazer uma leitura de um texto, levar uma meditação.
ou dentro de uma sala de EBD, e ele chama isso de nível 2. E tem o nível 1, que não tem como você escapar, que é o nível de conversação, que é aquele que você evangeliza alguém, que você conversa a respeito de Deus para alguém individualmente. Desse você não tem como correr. Porque o evangelho é pelo ouvir a palavra de Deus, e nós somos chamados a pregar o evangelho, e não tem outro jeito. Nós somos, vou dizer, obrigados, convocados, exortados a pregar. Que seja para 1, para 5, para 10, mas é função de todos nós exercermos praticamente todos os ministérios da igreja. Eu não tenho a voz do irmão, eu estava tentando cantar ali a voz da verdade, que ele é a voz da verdade, a voz é a mesma coisa. Maravilha demais. Eu não tenho um dom para louvar nesse tom, não vou nem tentar fazer uma encenação para vocês não saírem correndo. Mas ainda que seja lá na nossa casa, nós precisamos adorar também. Nós também somos adoradores. E depois de um dia pesado, quando você estiver vivendo a pior fase da sua vida, coloca uma boa música lá no banheiro, ou um lugar que você esteja sozinho, para não ter constrangimento, para você ver como você é renovado. Para você ver como parece que você realmente entrou em um lugar diferente. Então, todos os ministérios são para nós exercermos, em graus diferentes. Eu já tentei tocar, eu não consigo, tem gente que tem dom. Eu não descobri dom ainda. É porque você não está exercendo, porque quem sabe tocar e tem dom para tocar, se nunca tivesse tocado, ele nunca ia descobrir que toca. Porque ninguém sai tocando sozinho. Se sair a primeira vez, ninguém fica perto também. A gente vai sair correndo. Aqui, então nós vamos ver agora características para sermos sacerdotes diante de Deus, de exercermos o nosso ministério diante de Deus. E no verso 2, a primeira coisa que o texto já começa a falar é que é para que peguem pães e bolos sem fermento. Sem fermento, à luz do que era no tempo do sacrifício, era algo sem corrupção. Era algo que não é adulterado. Você sabe que quando se fermenta algo natural, ele se transforma, ele se modifica. E óbvio que Deus não está preocupado em você comer um pão com fermento, mas aqui está falando principalmente do ensino. Um dia Jesus, ensinando seus discípulos, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E o povo falou assim, o povo ficou preocupado se ele estava falando porque eles não haviam levado pães suficiente, ou não havia comprado pães. Mas Jesus deixa claro para eles que ele estava falando a respeito do ensino dos fariseus. Infelizmente, o pior fermento que nós temos é no ensino. E muitos que exercem sacerdócio, que exercem ministério de ensino, têm ensinado diante do altar. E você pode até pensar, mas naquele tempo, quando alguém fazia algo diante de Deus errado, Deus fulminava, Deus matava. Por exemplo, os filhos de Eli, Ófni e Finéias, eles banalizaram o ministério sacerdotal e chega ao ponto que Deus não só entrega a arca da aliança, não sei se na mão dos filisteus, como também Ófni e Finéias morrem. Mas chega um tempo que os sacerdotes, mesmo entrando no Santo dos Santos, já não são mais consumidos por Deus. Inclusive, na nossa escatologia, nós sabemos que o Santo dos Santos vai ser profanado. Mas como ele consegue entrar lá? Eu só consigo ver uma explicação. Porque a presença de Deus real já não está lá. O que estava acontecendo aqui com este povo não era simbolismo. Diante do evangelho que nós vivemos hoje, era símbolo. Mas naquele tempo era real. Era a presença de Deus real. De forma nítida e clara. De forma que quem entrasse indevidamente realmente seria morto. Mas nós percebemos que aos poucos Deus ele começa a se afastar do povo. A questão de afastamento do povo, acaba que eu estou falando coisa aqui fora do rumo e posso bagunçar vocês. Mas Deus, quando ele cria o mundo, ele coloca o jardim do Éden muito próximo do homem. E de repente Deus precisa se afastar do povo. É a forma de dizer que o povo se afastou de Deus. Aqui em Êxodo, Deus se aproxima novamente do povo,
mas ele novamente começa a se distanciar do povo, que é o povo se afastando de Deus. E em Cristo Jesus, Deus novamente se aproxima de maneira definitiva do povo, mas ainda assim, eu ainda acho que o povo vai começar a se distanciar de Deus. Tanto é que o fim dos tempos revela coisas que até crentes se desviam, pregadores e tudo mais. Então nós percebemos que existe o ápice e depois o povo vai caindo da presença de Deus. Porque conforme vai se corrompendo, todo o povo vai se corrompendo. Nós precisamos ter uma vida sem fermentação no ensino. A verdadeira palavra de Deus. Por isso que eu acho muito interessante João, quando ele vai começar o evangelho dele. Ele não esconde, ele não deixa para chegar lá no final e falar que Jesus é Deus. Ele já começa dizendo que Jesus é Deus. Tipo, pronto, falei. Hoje muitas pessoas pegam a Bíblia e querem tirar a divindade de Jesus. E é muito sorrateiro. Querem tirar nossas obrigações do evangelho, também muito sorrateiro. Isso é um evangelho fermentado, modificado, adulterado. No verso de número 4, no final dele, vai dizer assim: mandará que se lavem com água. É ser purificado. E o cristão, a primeira lavagem com água que ele passa é também o batismo. Nós sabemos que há outros modos que Deus usa para nos lavar, para nos limpar. Batismo é um dos meios. A palavra é outro meio que Deus usa para nos moldar, para, conforme Ele nos mostra o que é limpo, nós nos apartamos da sujeira. Também o Espírito Santo de Deus. E tantas coisas que Deus montou, uma estrutura completa para que nós sejamos cada vez mais limpos. De modo que quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Óbvio que aí estamos falando de um tempo esgotado, esta palavra sujo, suje-se mais, é um tempo que é como se a porta da graça já estivesse fechando, como o pastor fala. É nos finais dos tempos. Mas ainda há tempo de todo mundo se limpar, de todo mundo se lavar. De modo que até os ministérios que Deus institui na própria igreja é para que nós nos moldemos ao Evangelho, nos limpemos e nos purifiquemos. No verso de número 5, vai falar sobre as vestes de Arão. Foi o que o pastor mencionou na quarta-feira passada, também de forma muito detalhada, de forma muito precisa. E no verso 7, vai falar o seguinte: então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. E aqui para nós, esse óleo da unção, ele representa algo extraordinário da parte de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sermos sacerdotes diante de Deus sem termos o Espírito Santo. Tanto é que Jesus ele comissiona os discípulos, mas ele não pede para eles irem, ele pede para eles aguardarem o revestimento que desceria do alto. O Espírito Santo ele é necessidade para qualquer ministério cristão que nós vamos fazer. É ele que testifica, é ele que incapacita, é ele quem aprova. E já que eu falei em aprovar, quando você quiser descobrir o dom que você tem para exercer na obra de Deus, porque todos nós precisamos exercer ministério diante de Deus, o Espírito Santo vai testificar. Um dia o Silas me perguntou: Fernando, como é que você descobriu essa questão que você iria pregar? Eu falei: rapaz, aí lógico, eu contei para ele a história, eu não posso contar para vocês, porque não temos tempo. Mas Deus, Ele nunca nos deixa sem testificar. Quando você faz algo da parte de Deus, Ele testifica. Quem é ministrante de louvor, uma hora ou outra, escolheu uma música. E Deus testificou depois que era Ele que tinha escolhido. E aí, meus irmãos, o nosso coração se enche de uma alegria tão grande, porque você vê que você achou que era você e não era você. Tudo que você faz dentro do propósito, dentro do caminho de Deus, Ele vai testificar no seu coração. Ele vai aprovar o que você está fazendo.
E isso não precisa ser coisas grandiosas. Eu operava um som uma vez, e foi a minha primeira experiência com Deus falando, porque o povo falava assim, Deus falou comigo, eu ficava imaginando como. Né? Eu imaginava uma voz assim, chamando meu nome, falando, Fernando, isso. E um dia dia útil de trabalho, eu precisava ir na igreja resolver um problema, que era a festividade, antes de ir trabalhar. Eu pegava serviço mais tarde, estava folgado, hoje eu pego serviço mais cedo. No caminho me veio um pensamento. Eu era técnico de som da igreja. Me veio aquele pensamento assim, se eu ficasse por conta apenas de cuidar do som da igreja, eu faria um trabalho muito melhor. Porque eu não operava o som da igreja, eu montava som nas igrejas, processo de alinhamento de som, enfim, um processo completo. Mas eu pensei, para isso acontecer, eu preciso receber pelo menos R$3.000, porque é o que eu pago de dívida, senão eu vou virar mal pagador. Não é, irmãos, que eu estava querendo fazer algo por dinheiro, mas era o necessário que eu gastava, era o que eu ganhava no meu trabalho. Eu não estou querendo falar com vocês de dinheiro, mas eu pensei numa função, e eu pensei num valor que seria necessário, pensando de modo. Quando eu chego na igreja, na secretaria da igreja, eu entro apavorado, porque eu estava com pressa, eu tinha que voltar e trabalhar. Um irmão nem me cumprimentou e ele disse, Fernando, nem se você ganhasse R$3.000 para cuidar deste som, você seria tão abençoado. Meu Deus, eu não achei que Deus importava com quem mexia com o som da igreja. Gente, tudo que você faz para Deus é extraordinário recebido. Nós somos sacerdotes e ministramos diante do altar. Tudo que você faz para Deus, faz de coração. Deus recebe. E não sei quanto tempo demora, mas Ele testifica também no seu coração o que você está fazendo. Aqui eu estava falando do óleo da unção. Alguns homens de Deus chegam inclusive a identificar a relação entre sumo sacerdote e os sacerdotes, entre Cristo e a igreja. Arão, a primeira coisa que ele recebe é a unção com óleo, antes de ser oferecido o sacrifício. Observe. Já os filhos de Arão, que são os sacerdotes, só são ungidos com óleo depois do sacrifício. E aqui, eles entendem, e quando eu falo eles, é óbvio que é porque eu também, de um modo, posso compartilhar com esse mesmo modo de pensar, que já que o sumo sacerdote é Cristo, ele é ungido de Deus, ele não foi ungido depois do sacrifício que ele mesmo fez. Ele foi ungido antes. Ele é ungido de Deus que desceu na terra para executar a obra de Deus. Então, Cristo, como sumo sacerdote, ele é ungido antes. Por isso, Arão é ungido antes. Mas somente depois do sacrifício é que os sacerdotes, os filhos de Arão, foram ungidos com óleo. Assim como a igreja só recebeu essa unção do Espírito Santo depois que o sacrifício de Cristo foi feito, depois que ele entrou no trono de Deus e enviou o Espírito Santo a nós. Amém? No verso 14, eu vou apenas fazer uma observação. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Eu não sei se você já percebeu, mas Cristo ele não morre no meio do povo. Porque tudo isso era planejado. Cristo não poderia morrer dentro do arraial. Porque o sacrifício pelo pecado, ele era sacrificado fora do arraial. E aqui também já estava devidamente tipificado e mostrado isso. Agora no verso de número 19. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate-o. Vou só fazer uma observação. Todo sacrifício, você vai ver essa sequência. Colocavam as mãos sobre ele, e logo em seguida vem o verbo, mate-o. Por quê?
Porque a imposição de mãos era como se fosse a transferência e um modo de tipificação. Os pecados dos sacerdotes, do sumo sacerdote e do povo estavam sendo transferidos para a cabeça, para aquele animal. E aquele animal, então, precisava morrer por causa do pecado. Então, ele morria no lugar do pecador. Que, óbvio, nós já conhecemos, é a tipificação de Cristo. Inclusive, como eu lembro muito de pregações que eu já ouvi na vida, e às vezes eu não lembro quem, não sei se foi o pastor ou se foi em outra igreja. Alguém já até me falou sobre cortar cabelo em quem não é crente, porque a pessoa fica ali com imposição de mãos. Eu, em particular, não assim, nesse sentido de medo, nem sempre olho isso, mas eu faço questão de cortar cabelo com pessoa evangélica. Não só por isso, mas também por aquilo que o pastor já falou aqui também, da gente abençoar irmãos. A gente está juntos ali. É maravilhoso você cortar um cabelo com um crente, porque às vezes até rola aquele papo do céu, né? aquele discurso gospel. E é totalmente diferente. Esse final de semana eu fui em Croácia, aproveitei e cortei o cabelo com um cara que é da presbiteriana renovada de lá, e eu não sabia. Eu falei com ele, toda vez que eu vier agora, eu vou cortar cabelo contigo. E sabe o preço? R$10, dá para pagar a gasolina, vai lá cortar o cabelo. Mas eu falei com ele, na hora que ele falou o preço, eu falei, o quê? 10? Que eu pago mais de 20. Aí no verso 20 continua, mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. Observe o que Deus está fazendo. Propositalmente, né, eu estou com a camisa aqui, marcados pelo sangue da juventude. E nós só podemos fazer algo diante de Deus porque nossa vida foi marcada pelo sangue. E aqui nós estamos vendo um ritual marcando com sangue 3 partes do nosso corpo. A orelha direita, o polegar direito e o dedo do pé direito. Agora eu fiquei com vergonha. Isso porque, irmãos, percebam que eu decidi falar hoje sobre consagrando-se ao Senhor. E nós exercemos o sacerdote diante de Deus, o sacerdócio. Nós ministramos no altar de Deus. E aqui Deus está, de uma forma didática, mostrando muito claro que nós precisamos ouvir tudo que é da parte de Deus. Ouvir todos os mandamentos, todo o ensino, toda a instrução. Porque se não ouvirmos o que é verdadeiro e certo, o que nós vamos praticar? Nós devemos praticar o que ouvimos e aprendemos, mas se nós não ouvirmos direito, se não aprendermos direito, nós vamos viver errado também. Por isso que no Evangelho vai dizer que em algum tempo, muito difícil, no final, muitos procurarão pessoas que os enganam. Você pode às vezes se questionar como que tem igrejas que só pregam aquilo que não é do reino e estão cheios. Na verdade, a pessoa também só prega porque é o que o povo quer. Então tem alguém oferecendo algo que o povo quer e em contrapartida ele tem ali os seus clientes. Vamos chamar de clientes, seguidores, discípulos. Mas muitas vezes acontece o que Jesus dizia para aquele povo, que os saduceus e os fariseus, quando eles rodavam a terra inteira querendo converter alguém, e quando eles conseguiam, eles tornavam a pessoa 2 vezes mais filho do diabo. Eu já falei sobre isso aqui, por quê, em tempos atrás. Por que isso? Porque quando alguém acha que está no caminho certo, é difícil você consertar. Por que é difícil você converter um católico? Não é porque você tem um evangelho verdadeiro ou não. É porque ele já acha que está no caminho certo. E se ele acha que está no caminho certo, por que ele deveria se converter? Por isso que um ensino fermentado, por isso que um falso ensino, ele é destruidor, ele é avassalador. Agora, alguém que já sabe que está no mundo, de repente, você mostra o evangelho para ele.
Ele sabe que ele está errado. Ele pode até não ter força ou não querer naquele momento. Mas ele sabe que está errado. E ele sabe que você escolheu a melhor parte. Muitos até dizem. Tem uma pessoa que gosta muito de que a família esteja no Evangelho, mas até hoje ele não entrou. Ele sabe que a família está seguindo o caminho certo, mas por algum motivo ele ainda não entrou, mas vai entrar em nome de Jesus. Inclusive, esse ano eu estou num propósito aí para que 2 pessoas entrem no Evangelho. Vai até chegar um livro da capa amarela, não posso falar o nome, né? Para me auxiliar nessa obra, e depois eu vou pedir aí oração no grupo aí da igreja para vocês me auxiliarem. Vai ser, eu creio nisso. Foi o meu pedido de aniversário, eu fiquei mais velho, e enquanto a Thaís estava falando alguma coisa naquele momento, eu fiz uma oração a Deus para que 2 pessoas se convertessem ao Evangelho esse ano. Seria, não é místico não, tá, irmãos? Nós não temos direito de pedir nada no aniversário, não. Mas é porque, de fato, é algo que eu desejo muito no meu coração. Eu só aproveitei um momento de oração que estava todo mundo reunido e essas pessoas estavam ali no momento. E eu creio que essa obra vai acontecer em nome de Jesus. Então, além de ouvir, as mãos também precisavam ser tocadas no sangue. Porque as nossas mãos é a que faz, é aquela que executa. Tudo que nós fazemos envolve nossas mãos. As mãos representam realizar. E nós precisamos também ter uma mão consagrada a Deus. De modo que tudo que nós façamos seja do agrado de Deus, seja segundo a vontade de Deus. E os nossos pés também precisa ser ungido com sangue. Ter esse contato com o sangue. É lógico que não um sangue real agora, né? Naquele tempo foi, mas hoje é um sinal de que os seus pés também estejam consagrados a Deus, para que os locais que você vá também seja do agrado de Deus. E muitas vezes não é apenas o seu bom pensamento. Por exemplo, o dia que o pastor decidiu fazer um evangelismo com o pessoal da beira de estrada, ele levou com ele uma caravana de mulheres. Porque não adianta o homem só querer evangelizar e achar que pode entrar numa zona, porque, sei lá, a fraqueza da carne, de repente ele vira cliente, misericórdia, mas pode acontecer. Paulo, ele fala, você que está de pé, cuidado para que não caia. O homem precisa entender isso. Se o homem tem uma queda por cerveja, não vai evangelizar no boteco não, meu irmão, pelo amor de Deus. Faz um rodízio com a igreja e fala, irmãos, nós estamos precisando evangelizar um bar, vocês vão para lá e eu vou para outro lugar. Faz escala. A gente tem que saber nossas limitações. Fuja do pecado, fuja do diabo. Depois, vamos lá para o verso número 24. É o último verso a respeito desse assunto, que completa aí a obra e a nossa forma de sacerdócio diante de Deus. Verso de número 24 está escrito assim: ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para a frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Perceba que Arão e seus filhos, que os sacerdotes, eles não buscavam o sacrifício. O que eles iriam oferecer para Deus, eles não corriam atrás. Eles tinham aqui as mãos cheias de algo para oferecer a Deus. De modo que tudo que nós temos para oferecer a Deus, é Deus quem nos deu. Para que nós possamos sacrificar a Deus, oferecer louvor, adoração, foi Deus que teve que nos dar o dom, o Espírito Santo. E foi Ele que teve que enviar o Filho dele para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Porque senão, seria o que nós chamamos de oração que não passa do teto. Sem o Espírito Santo e sem Jesus, nem orar teria sentido. A pregação não teria sentido. Aqui Deus
deixa bem claro que nós oferecemos a Ele o que Ele nos dá. Por isso nós precisamos saber, entender o nosso lugar no Evangelho de Deus. Para que aquilo que Deus nos deu, para que nós pudéssemos oferecer a Ele, nós também não desperdicemos. Por isso que existe a parábola dos talentos. Deus não foi injusto cobrando daquele que tinha um talento só. Porque Deus sabia o que tinha dado para ele. Tanto é que para um dá mais. De fato. Tem algumas pessoas que têm uns dons extraordinários. E cá entre nós, irmãos, quem nunca cometeu o pecado da inveja? Ofertar a Deus, oferecer a Deus algo de qualidade. A palavra de Deus diz que aquilo que nós fazemos, as nossas obras, elas terão que passar pelo fogo e terão que sobreviver no fogo. Por isso que o que nós fazemos não deve ser para mostrar ao povo, porque senão você já recebeu sua recompensa e a sua obra não vai passar pelo fogo. Nós precisamos exercer esse ministério sacerdotal diante de Deus, com obras de qualidade, com coisas de qualidade. E para finalizar, eu quero ler alguns versículos que nós não lemos. Está escrito assim, o verso 43. Aí virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Irmãos, aqui Deus deixa muito claro que tudo aquilo não era mero simbolismo, mero formalismo. Era uma presença real de Deus. E que, inclusive, não era aquelas coisas que purificariam e que santificariam as coisas, mas que era a presença de Deus que iria santificar, que iria consagrar. E Deus, de fato, tinha decidido habitar no meio do povo. Deus, de fato, Ele tomou uma decisão e executou aquele plano. E hoje a palavra de Deus nos diz que nós que estávamos longe, agora já estamos perto. Você pode fechar os seus olhos? Irmãos, nessa noite, quis dizer para vocês, para que nós tenhamos uma vida nos consagrando a Deus. Nós precisamos ficar livres do fermento, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Que nós precisamos ser lavados. E certa vez, Jesus vai lavar os pés de Pedro e ele fala, Jesus, você não pode fazer isso. E ele fala, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Jesus fala, e Pedro fala assim, Senhor, então se é assim, me lava por inteiro. Jesus fala para quem já se banhou, lavar os pés basta. Irmãos, o Senhor já nos lavou. Nós já fomos batizados, já fomos limpos e purificados. Mas nós ainda continuamos pecando. E é por isso que João fala, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado. Aquele mesmo que nos lavou, Ele continua nos purificando. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. E a unção que havia de ser descida, ela desceu e nos ungiu para sermos sacerdotes diante de Deus. Deus nos escolheu para o ministério da reconciliação, para reconciliarmos o mundo com Deus. E nós somos estes sacerdotes escolhidos por Deus. Oh Deus, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu morar no nosso meio. Se não fosse o sacrifício de Cristo, a sua presença nos fulminaria. Porque como pode o pecado se encontrar com um Deus santo? Mas o Senhor escolheu nos purificar, nos lavar e nos ungir com o Teu Espírito Santo, para que nós pudéssemos viver próximo de Ti. Deus, obrigado, Deus, por sermos Tua casa.
Obrigado, Deus, por hoje nós sermos o teu altar. Obrigado, Deus, por ter nos dado dons, por ter confiado em nós a tua obra, Deus. Pai, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós temos negligenciado a tua obra, Pai. Mas que nós possamos ser reavivados, que nós possamos, ó Deus, exercer o nosso ministério, ó Deus, conforme o Senhor colocou em nossas mãos, para que nós, ó Deus, possamos entregar a Ti aquilo que primeiro recebemos. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.